Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, hoje a gente vai começar a falar sobre a era da matéria. Na última aula falamos sobre a era da radiação, na penúltima aula sobre a era da inflação. Vimos aí na última aula que os núcleos atômicos já foram formados, né, na linha do tempo do universo, no instante, na idade do universo em que nós nos encontramos nesse momento. Os primeiros núcleos atômicos já se formaram, né, os núcleos atômicos dos elementos químicos mais leves, né, da tabela periódica, mas que os primeiros átomos ainda não se formaram. Comentei no finalzinho da aula que de fato a era da matéria ela começa quando os primeiros átomos se formam. Né? É isso que caracteriza o início da era da matéria. E a aula de hoje a gente vai falar sobre isso e sobre um importante observável da cosmologia que também está atrelado à formação dos primeiros átomos aí, tá? Então a gente começa a era da matéria quando o universo tem cerca de 50 mil anos, tá? Essa era ela vai durar até o universo atingir 9 bilhões de anos, isso daqui a algumas aulas, tá? A gente está aí com a idade do universo de cerca de 50 mil anos. Na aula de hoje a gente vai falar também sobre a descoberta da radiação cósmica de fundo, que é esse observável que eu falei que está atrelado à formação dos primeiros átomos no universo. Pessoal, esse é um instante, esse é uma época, um período bastante interessante na história do universo, tá? Porque aqui eu falo sobre a formação dos primeiros átomos, tá? Olha só, com 50 mil anos, a densidade da matéria no universo excede a densidade de radiação. Lembra que eu falo, né? Sempre a gente está falando assim, era de alguma coisa, era da alguma coisa. Essa alguma coisa é quem domina a dinâmica do universo, tá? É quem tem uma densidade que excede a densidade de todos os outros componentes do universo naquele instante, tá? Por isso que era da radiação chama era da radiação. Por isso que era da matéria chama era da matéria. Por isso que lá na frente era da energia escura chama era da energia escura, tá? Então, com 50 mil anos, a densidade da matéria no universo excede a densidade de radiação. A matéria passa a dominar a sua dinâmica. Olha só, nessa época, os átomos ainda não estavam formados, eles vão se formar. Embora a sopa primordial do universo, como eu falei bastante sobre na última aula, possua, entre outras coisas, elétrons e núcleos atômicos, os elétrons não orbitavam os núcleos atômicos. Se você não tem elétron orbitando o núcleo atômico, você não tem átomo, certo? Então você tem na era da radiação a formação dos primeiros núcleos, lembra? Nucleossíntese primordial, um nome que eu acho muito bonito, né? Você tem elétrons. Você tem essas coisas ali. Você tem muitos fótons, também tem outras coisas, enfim, mas você tem a formação de núcleos atômicos e você tem a existência de elétrons, mas os elétrons ainda não orbitam os núcleos atômicos. E por definição, um átomo é o quê? Um núcleo atômico orbitado por um ou mais elétrons, né? Então você ainda não tem os primeiros átomos formados. Por que não? Você pode se perguntar. Isso acontece porque o universo nessa época ainda era muito quente, de modo que os fótons, as partículas de luz, eles ainda tinham muita energia. O que quer dizer isso? Um universo muito quente, com fótons com altíssima energia, ele impede a formação dos átomos. Por quê? Nessa época, um elétron que quisesse, você tem um núcleo atômico aqui, né? Um elétron que quisesse orbitar esse núcleo atômico para formar o primeiro átomo, né? Ele era atingido por um fóton e espalhado. O fóton tinha muita energia. Ele era capaz de espalhar um elétron que tentava orbitar o primeiro núcleo atômico para formar o primeiro átomo. Se isso ia acontecer, ó, vem um fóton com muita energia e bombardeia, atinge esse elétron de modo a impedir a formação do primeiro átomo. E isso aconteceu, de fato, por algum tempo. Os fótons, eles impediam a formação dos primeiros átomos, ou seja, impediam elétrons de orbitar núcleos atômicos por um tempo. Só que o universo, né, continua a expandir, continua a esfriar, a energia desses fótons vai diminuindo, e quando o universo atinge cerca de 400 mil anos e uma temperatura de cerca de 3.000 graus Celsius,
uma temperatura bem mais baixa, né, se comparar lá com o universo da era da radiação. Nesse estágio, aí os fótons já não são mais tão energéticos a ponto de impedir que os elétrons orbitem os núcleos atômicos e formem os primeiros átomos. Portanto, os primeiros átomos são formados nessa época, tá? Quando os fótons já não têm mais tanta energia, o universo expande, esfria, a energia dos fótons já não é mais tão alta a ponto de impedir os elétrons de orbitarem os núcleos atômicos, a ponto de bombardear, de espalhar os elétrons que tentam orbitar os núcleos atômicos, ok? Então, os primeiros átomos se formam. Isso com 400 mil anos de idade do universo, ok? É um estágio bastante romântico, né? Da história do universo. E aí? Como eu falei, né? Existe um observável da cosmologia que está atrelado à formação dos primeiros átomos. Perceba que até a formação dos primeiros átomos a gente podia dizer que havia uma espécie de acoplamento entre radiação e matéria, né? Matéria e radiação estavam acopladas de alguma forma, né? Quando os primeiros átomos se formam, e esses fótons que antes espalhavam os elétrons, antes bombardeavam os elétrons, não mais o fazem, esses fótons que antes espalhavam os elétrons, agora eles passam a viajar livremente pelo universo. Certo? Isso com cerca de 400 mil anos de idade para o universo. E esses fótons que até então impediam os elétrons de formar os primeiros átomos, impediam os elétrons de orbitar os núcleos atômicos, eles não mais o fazem. Eles já não têm mais energia para isso, então eles passam a viajar livremente pelo universo. Na forma, vejam vocês, de uma radiação cósmica de fundo, tá? Esse é o importante observável da cosmologia, ao qual eu me referi no início da aula. Essa radiação cósmica de fundo, ela foi descoberta no ano de 1964, tá? Mais uma importante e, bom, não tão recente, né, descoberta da cosmologia, né? Em 64, os engenheiros estadunidenses Robert Wilson e Arno Penzias acidentalmente descobriram a existência dessa radiação cósmica de fundo, tá? Então veja, né? Você está falando da história do universo primordial, como é que você sabe isso? Como é que os livros apontam para isso? Como é que a ciência aponta para isso? Porque de fato isso são modelos teóricos que se ajustam às observações, né? Existem observações que comprovam que é assim que a coisa aconteceu, tá? Esses engenheiros trabalhavam numa antena que recebia sinais de ondas de rádio e eles notaram que havia uma espécie de ruído na antena que aparentemente era proveniente de todas as direções do céu, tá? Então, eles notaram que havia uma espécie de ruído na antena que não estava vindo de uma fonte em específico, mas que estava vindo de todas as direções, tá? Por isso que a gente fala de fundo, né? Porque, de fato, são fótons que permeiam o universo como um todo, né? Não está vindo de uma fonte específica no céu, né? Então, eles perceberam esse ruído vindo de todas as direções, tá? E não de uma fonte em específico no céu. Depois de diversas reuniões e discussões com cosmólogos teóricos, isso é legal, né? Aqui é uma das interfaces entre teoria e observação que eu tanto gosto de apontar. Essa radiação cósmica de fundo, conforme eu expliquei ela para vocês agora, no último slide, ela havia sido prevista antes de observada. Ela havia sido prevista teoricamente por esses físicos teóricos George Gamow, Rolf Alpher e Robert Herman, tá? Eles previram a existência dessa radiação cósmica de fundo. Um universo que inicia com o Big Bang, ele vai evoluir dessa forma, tá certo? Primeiro você tem a nucleossíntese primordial, você tem a síntese dos primeiros núcleos atômicos, dos núcleos atômicos dos átomos mais leves. Desculpe.
Só que a temperatura do universo vai diminuindo, chega uma hora que o universo não consegue mais sintetizar os núcleos atômicos. Lembra que para você conseguir sintetizar os núcleos atômicos, você tem que estar num intervalo de temperatura ali, não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Tem que ter um intervalo ali. Só que como o universo está sempre caindo a sua temperatura, chega uma hora que ele para de sintetizar os núcleos atômicos. E daí você deixa o universo evoluir mais um pouco, você consegue formar os átomos, os elétrons passam a orbitar os núcleos atômicos. Quando os elétrons passam a orbitar os núcleos atômicos, a radiação que antes impedia a formação dos átomos passa a viajar livremente. Isso tudo havia sido estudado, previsto, modelado, teoricamente. E esses caras, esses engenheiros que observaram essa radiação, eles tiveram reuniões com o pessoal que havia previsto isso teoricamente, e eles falaram, não, os físicos teóricos falaram, não, é isso mesmo, vocês estão observando isso aqui que a gente previu aqui nas nossas continhas. Então isso é um barato, eu acho isso assim magnífico, quando você tem uma previsão teórica que de fato antecede a observação, né? Que você descobre algo teoricamente no seu papel e daí você só espera que tenha algum físico ou algum engenheiro, enfim, que trabalhe na área experimental que comprove aquilo que você previu, tá? Isso acontece, já aconteceu bastante, tá? Não foi só esse o caso isolado, não, muito pelo contrário. E no fim das contas, esses engenheiros foram laureados com o Prêmio Nobel de Física pela sua descoberta, tá? Foi uma descoberta que marcou mesmo a história da cosmologia, tá? Até hoje faz-se muita observação e faz-se muito uso de observação da radiação cósmica de fundo, tá? Para pavimentar o nosso modelo cosmológico atual, né? E como eu falei agora há pouco, de fato essa descoberta da radiação cósmica de fundo, ela foi uma forte evidência da ocorrência do Big Bang, né? Como esses físicos teóricos, né, o Gamow e seus colaboradores haviam previsto, um universo que começa num estado denso e quente, ele evolui de modo a eventualmente deixar para trás uma radiação que permeia o universo como um todo, tá? Veja só, pessoal, aqui eu vou deixar um gancho para a próxima aula, né? O nome completo do observável que a gente está considerando aqui é radiação cósmica de fundo em micro-ondas, tá? Hoje eu estou falando bastante radiação cósmica de fundo, mas o nome completo dele de fato é radiação cósmica de fundo em micro-ondas, tá? Por que em micro-ondas? Porque a maior parte do brilho emitido nessa radiação cósmica de fundo encontra-se na faixa do micro-ondas no espectro eletromagnético. Mas o que é o espectro eletromagnético, né? Tá? Eu estou falando para vocês então, olha, ao longo da aula eu usei radiação cósmica de fundo. O nome completo disso, de fato, que eu deixei para falar agora no finalzinho da aula, para dar o gancho para a próxima aula, é radiação cósmica de fundo em micro-ondas, tá? Por que em micro-ondas? Porque a maior parte do brilho dessa radiação está na faixa do micro-ondas no espectro eletromagnético. Mas o que é o espectro eletromagnético? Isso fica para a próxima aula, ok? Na próxima aula eu explico para vocês por que o que é o espectro eletromagnético e o que significa dizer que a maior parte do brilho da radiação cósmica de fundo está na faixa do micro-ondas, ok? Até a próxima aula.